E aí galera, eu sou o professor Thiago e estou aqui com mais uma aula de literatura para vocês. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a literatura do realismo, né? Então o contexto histórico do realismo e as características. Peço para vocês abrirem lá na página de vocês, na página 115 do livro, gente, beleza? Então, gente, o realismo é uma escola literária bem interessante, né? Porque ela remete ali ao final do século XIX e ela tem conceitos bem dramáticos muitas vezes. Por quê? Porque nós estamos enxergando a sociedade. E enxergar a sociedade é sempre um problema, né? Porque a sociedade não gosta, parece, de ser vista, mesmo que ela esteja exposta. Então o realismo vai trazer em cima desses conceitos, né, de apresentar a sociedade. Vamos lembrar ali então que aqui a gente tem já a grande ascensão da burguesia, a burguesia já está dominando a relação de comércio, né? Porém, a burguesia da época, ela tem um grande problema, ela tem pouca qualidade de ensino. Ela não aprendeu muita coisa nas escolas, né? Ela tem uma literatura que não cabe ao mundo dela. A literatura apresentada ao mundo ali é muito filosófica, ela não entretém eles como tem que entreter. Então, a gente já tinha ali nos primeiros conceitos o romantismo, essa relação de buscar o entretenimento das mulheres, principalmente naquela época, né? Então, dentro dos sarais de leitura, o realismo ele vem um passo à frente disso. O primeiro conceito do realismo é acabar com essas questões que o romantismo trazia, né? Então essas questões de áurea, essa mulher perfeita, esse ser humano inalcançável muitas vezes. O realismo vai trazer que as mazelas humanas são aparentes. Que sim, aquela mulher que você endeusava no romantismo, ela tem problemas e problemas sérios de convivência e devem ser vistos e revistos, né? Então a gente tem ali um movimento artístico amplo e com grandes representações da literatura mediante obras de Gustave Flaubert e de Machado de Assis. Olha que coisa legal, nós temos um representante brasileiro dentro dos fundamentos internacionais, mundiais, gerais, do realismo, gente. Isso é uma coisa muito importante para nós brasileiros. Por quê? Porque nós estamos lá historicamente, veremos mais para frente, ainda mergulhados numa questão de sermos pós-colônia de Portugal, um império que está se estabelecendo, né? Mas já se estabeleceu, mas está indo para baixo, está em derrocada já. E daí você tem a ascensão de Machado de Assis. Depois a gente conversa sobre ele. Então, como eu falei, é um movimento artístico que traz essa relação que os sentimentos não devem estar tão expostos, né, os arrombos sentimentais e idealistas lá do romantismo. Então, para que ideários de um herói? Quem é esse herói? Por que esse herói não pode ser um ser humano normal na sociedade? Ele tem que ser ampliado, ele tem que ser criado como quase um deus grego, né? Então, se você pega o Peri lá, um índio forte, não era a representação do nosso índio, gente. Temos que pensar que a nossa realidade era diferente, né? Então a busca pela objetividade é a principal bandeira dos realistas. Ser objetivo não é falar na cara, tá? Mas é mostrar sem floreio, sem florear as coisas, o que está acontecendo. É observar o mundo com os olhos de observador mesmo, mas não com aquele olhar mais romântico, de como tudo é bonito, como a vida é bela. Não, não é essa necessidade que nós temos. Nós temos que representar as questões do mundo mesmo, né? Então, traz na literatura, Gustave Flaubert, como eu falei, essa de Queiroz e Antero Quental lá em Portugal e Machado de Assis aqui no Brasil. Esses são os grandes nomes deste movimento artístico, né? Então, isso daqui é a representação, né? Essa imagem, essa pintura é a representação do que é o realismo. Seria nós estarmos em uma sacada olhando o mundo passar. E depois de olhar o mundo passar, nós vamos passar para o papel isso. Então, faça uma experiência se você puder. Vá até a sacada da sua janela aí, da sua casa. Se tiver uma sacada, se tiver uma janela, se você morar num prédio, vai ser legal de fazer. Se você não morar numa casa baixa, sem estresse também. Observe a rua, né? Observe a movimentação. Pode ser que nesse momento não esteja ninguém passando, mas você vai poder, em qualquer outro momento da sua vida, olhar para esse mundo e ter as suas conclusões sobre ele. Era isso que a galera lá do realismo fazia. Olhava a sociedade e tirava
conclusões dessa sociedade. Olhava como essa sociedade, muitas vezes, ela tinha resquícios de podridão. O que seria essa podridão da sociedade? Seria que eles são erros humanos também, eles têm seus erros, as suas habilidades falhas, né? Então, vamos ver muito dentro do realismo uma questão de traição. Então, o adultério é um plano fundamental dentro das questões realísticas, né? Então, você vai ver, os triângulos amorosos vão aparecer, tanto lá em Essa de Queiroz, nós vamos ver mais pra frente um trecho aí de Primo Basílio, né? Pô, Primo Basílio a gente tem uma referência literária, mas é meio pesado o que acontece ali, como acontece lá em Machado de Assis, pode ser na Cartomante mesmo, pode ser em Memórias Póstumas, como o ser humano muitas vezes ele é cruel com a própria realidade humana, né? Então observar o ser humano, observar a sociedade é papel fundamental do realismo. Então no contexto geral, né, um contexto histórico geral, dois fatos históricos são extremamente marcantes para essa época, que é a Revolução Francesa e é a Revolução Industrial, né, gente? Então a gente está passando por transformações sociais. Então vocês, se quiserem ter uma literatura voltada aí para a literatura da Revolução Francesa, dê uma olhadinha em Victor Hugo, lá em Os Miseráveis, você vê essa representação do povo indo à rua por causa de desmandos políticos, né? Então a sociedade francesa busca crescer dentro das suas questões políticas e vai para a batalha, né? Buscando os seus ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade. A Revolução Industrial traz para dentro da sociedade conceitos já pré-estabelecidos onde as pessoas produzam para o seu sustento, né? Então começa as produções já em série, a relação de tirar somente da relação do plantio, aquele mercadilismo onde eu pego uma coisa pronta e só vendo, vai se fortificar com o comércio, né? A influência desses marcos ocorreu, pois como consequência de ambos surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Então a burguesia agora vai ter muita verba, gente, vai ter muito dinheiro, a burguesia vai se expandir, né? Então isso daí vai fazer muito bem para essa literatura, porque a burguesia começa a pagar, literalmente tirar do bolso e jogar dinheiro na mão dessa galera para escrever. E ela pede para, escrevam histórias que nos entretenham. E nós vamos ver que esses autores escreviam as histórias que a burguesia estava passando sem a burguesia perceber. Então a burguesia ficava ali recebendo suas próprias histórias, né, seus próprios problemas, riam de seus problemas e ficava feliz com isso, achava isso ótimo. Nossa, ele está falando de um cara que está sendo traído pela mulher. Só que ele não percebe que ele é esse cara que está sendo traído pela sua mulher. Tá? Com isso, as cidades passaram a ter cada vez mais pessoas que migraram do campo em busca de melhores condições de vida por meio do trabalho nas fábricas e no comércio. Então aqui a gente vai ter uma relação lá histórica geográfica do êxodo rural, né? Então notem como a literatura traz informação geral, gente. A gente tem aqui uma representação do que foi o início do êxodo rural, né? A saída da galera do campo indo para a cidade buscando melhores condições de vida. Porém, você começa já a superlotar as cidades. Então as pessoas têm que arranjar emprego e muitas vezes esse emprego não aparece. E daí a relação de pobreza começa a surgir. O realismo retratou com uma objetividade que flerta em alguns casos com a documentação histórica, né? Então o realismo ele consegue fazer essa conversa com a história de forma muito intensa. Por quê? Porque como é uma observação do autor, né, em relação às condições da sociedade, ele fica flertando muito com a história mesmo. O que a história faz, o que a história deixa de fazer e como isso influencia a vida. Então, muitas vezes você precisa entender como foi a base da Revolução Francesa, dá uma olhadinha lá nos textos de Gustave Flaubert, nos textos de Victor Hugo. Você precisa saber como era a sociedade carioca de meados do século XIX.
vai ler Machado de Assis, você vai enxergar essa sociedade carioca. Ah, como era Portugal nesse entremeio da retomada do poder pelos portugueses depois de passar um tempo aqui na colônia e retorno a Portugal. Vai ler lá as histórias contadas por essa de Queiroz. Você vai enxergar essa sociedade. A vida da população da classe média e pobre passou a ser tema de narrativa. Ou seja, a gente já começa a enxergar o ser humano menos abastado de forma diferente. Eles nem apareciam anteriormente na literatura. Agora ele começa a surgir, tá? De pequenos laços, de pequenos traços, mas a gente começa a enxergar as outras camadas sociais. Então, aqui a gente tem aí, né, talvez uma das imagens mais impactantes em relação à Revolução Francesa, né, a liberdade à frente do povo, buscando retratar aquilo que a sociedade tinha, né, essa gana por vitória, essa gana por busca de transformação. Então, o realismo nasce lá em meados do século XIX como uma espécie de reação ao artificialismo romântico. Gente, temos que pensar aí, né? O ser romântico, ele era muito meloso, ele enxergava tudo bonito, as referências que nós temos como belo, né? Ah, a beleza das coisas, para ele tudo estava certo. Ah, vamos criar um herói, esse herói vai ser perfeito. Vamos criar uma mulher, essa mulher ficará num pedestal. Vamos ver uma sociedade onde tudo se encaixa, as amizades são perfeitas. Isso daí é uma coisa muito artificial, porque nós sabemos que em sociedade muitas falhas acontecem, muitas vezes a gente erra com os nossos amigos, com os nossos familiares, você briga com a sua namorada, você briga com o seu irmão, você vê seus pais discutirem, porque é a realidade, é o convívio social que faz isso, né, gente? Então muitas vezes a gente tem que parar de ver nesse mundo romantizado. Pode ser que alguma vez você já ouviu alguém falar, para de ser tão romântico, a vida não é tão bonita assim. Por quê? Porque a realidade ela não é um mundo rosa, um mundo com cores calmas. A realidade é uma mistura de sensações, né? Então, a elite burguesa precisava tentar enxergar uma forma diferente do que isso. Então, ela vai investir pesado nesse fato da realidade, né? A realidade da classe média. E qual é a realidade dessa classe média? É uma realidade já buscando se encaixar no mundo, buscando ideais e ideários, né? Como essa sociedade sobrevive, como eu faço para entender as pessoas que estão do meu lado, né? Então vamos lá em alguns princípios norteantes dentro do realismo, né? A objetividade. O que é ser objetivo, né? Não é jogar na cara das pessoas, é não florear, é contar aquilo que tem que ser dito. Se a pessoa vai morrer, ela vai morrer. Então dentro lá, vamos pegar mais um trecho ali de A Cartomante do Machado de Assis. É interessante que é uma leitura que você pode fazer várias vezes, que você fica numa sensação que as coisas vão modificar. Mas no final sempre acontece o mesmo final, tá? Porque não é o mesmo final ali daquele texto, é o final que iria acontecer. Naquela época, quando um homem era traído, ele descobria, a justiça achava uma forma de cobrir, né? Colocar panos quentes, ele matava tanto a mulher e o amante e vivia-se em paz com isso, porque ele tinha defesa da sua honra. Então, você não vai fugir do fato histórico. O fato histórico era esse. Então, o texto é objetivo. Vai acontecer, vai acontecer. Ponto, acabou. Correção e clareza na linguagem, gente. Então, não florear deixa o texto mais claro. As coisas estão apresentadas, estão visíveis. Então, você vai ser cada vez mais tranquilo ao dizer o que é necessário para o teu texto, né? Contenção emocional, né? A lentidão na narrativa e a impessoalidade do narrador. Então vamos por parte. A objetividade opondo-se ao excesso do lado da subjetividade presente nas obras românticas, cheias de idealizações, e autores realistas buscavam representar a realidade como ela era. Correção e clareza, para os realistas usar uma linguagem direta e objetiva, era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Então, para representar aquilo que a realidade tinha que ter,
vamos colocar tudo às claras, né? Por isso não é comum nas obras desse movimento descrições vagas ou imprecisas. Você vai falar aquilo que efetivamente é. A contenção emocional, ainda vislumbrando o ideal da objetividade, não era interessante para os autores realistas, né? Então, ele representava as obras com forte teor sentimental, né? Com idealização do amor ou da amada. Tal contenção afasta o realismo do movimento antecessor, o romantismo. Então, a gente sabe que essa relação emocional tem que ser um pouco contida, né? Você não pode transparecer tanto. Lentidão na narrativa, por quê? Porque isso daí vai travar a trama, né? Para além de contar um enredo, as narrativas realistas também buscavam construir análise, né? Muitas vezes análises psicológicas, como o ser humano pensa, como ele age. Por isso é comum ver longos trechos de digressões, né? Quando ela é interrompida, a narrativa e o narrador promove uma reflexão sobre aqueles atos. E a impessoalidade do narrador, né? Então, no realismo europeu, a gente vai ter muito disso. É também uma estratégia utilizada pelos autores, o uso do narrador em terceira pessoa, né? A gente tem na literatura brasileira muitos narradores ali que o Machado coloca em primeira pessoa, o narrador personagem, né? Mas traz essa relação de terceira pessoa, estar fora do texto. Por quê? Estar fora do texto te permite não falar de emoções, tá? Só daquilo que você observa realmente. Então, eu quero que vocês entrem lá no livro de vocês, peguem, abram na página 114, para vocês executar alguns exercícios em relação a esse trecho do realismo, né, gente? Então, eu sou o professor Tiago aqui, mais uma aula de literatura, espero vocês na próxima aula. Obrigado!